Câncer de tireoide, quais são os sinais de alerta, quais fatores identificados no caso podem dar um sinal de que é mais agressivo e que pode ser preciso de um tratamento diferenciado. Então, o câncer de tireoide é uma doença extremamente comum hoje em dia, ele já tem se tornado o quarto câncer mais comum nas mulheres, aparece em pessoas a partir dos 30 anos, 40 anos, aumenta a incidência, principalmente em mulheres, é descoberto como um nódulo na tireoide que aparece no exame de ultrassom. Às vezes o nódulo não parece ser maligno e o paciente acompanha por uns anos sem saber que é câncer. Às vezes no primeiro exame a gente já vê que é um nódulo muito suspeito, e esse nódulo, que pode ser um câncer de tireoide, quando ele tem certos fatores, nesses casos a gente presta mais atenção e pode ser que precise de mais tratamento. Então, um fator é o quê? É a metástase para os linfonodos clinicamente detectável. Então, se no momento do diagnóstico o paciente descobriu que tinha um nódulo na tireoide e descobriu que tinha um linfonodo acometido por um câncer, nesse caso a gente presta mais atenção, porque a doença ela já produziu uma metástase que tinha mais de 1 centímetro, que geralmente é a metástase que pode ser detectada. Então, casos assim, eles precisam ser muito bem conduzidos, pois se não forem bem conduzidos, aumenta a chance desse câncer voltar. Então, toda metástase que é detectada por um exame de ultrassom, ou mesmo na hora da cirurgia, quando o cirurgião abre e detecta, esses casos eles merecem mais atenção. Outro fator é quando o paciente apresenta rouquidão no pré-operatório. Então, uma das causas de rouquidão é por invasão do tumor, o tumor invadindo o nervo da voz, o nervo laringeu recorrente que passa por trás da tireoide. Então, se o paciente tem um nódulo e esse nódulo invadiu o nervo da voz, causou uma paralisia de prega vocal, o paciente vai ter rouquidão. Então, esse é um fator de alarme, um sinal de que aquele tumor ele tem um componente de agressividade maior e precisa também ser muito bem conduzido, porque além dele estar crescendo, e invadindo tecidos próximos, ele já teve a capacidade de sair da tireoide e enviar suas raízes e invadir esse nervo da voz. Se esse paciente não é tratado a tempo, esse tumor que tem essa capacidade, ele pode invadir também a traqueia, o nosso órgão onde passa o ar, ele pode invadir a laringe, e a cirurgia, que seria uma cirurgia simples, remover a metade da tireoide ou a tireoide inteira, até incluindo um esvaziamento cervical, passa a ser uma cirurgia bem mais complexa, removendo o outro órgão próximo ali da região de onde tem o nódulo na tireoide. Então, nódulo detectável, linfonodo detectável clinicamente, rouquidão no pré-operatório, esses são um dos dois principais fatores de alerta, para o câncer de tireoide. E um terceiro fator é quando o paciente apresenta um tumor muito volumoso. Então, um câncer de tireoide que tem mais de 3 centímetros, mais de 4 centímetros, esse tumor ele tem uma chance de ter uma extensão extratireoidiana e pode sim ser mais agressivo, e a gente precisa cuidar melhor desses casos, fazendo cirurgia total, complementando o tratamento com iodoterapia. Então, outro sinal de alarme, além do tamanho, a localização do nódulo. Quando o paciente tem um câncer de tireoide no istmo, que é uma região da tireoide que é mais fina, esse nódulo também merece atenção. O istmo, por ser mais fino, o câncer, mesmo pequenininho, ele pode já invadir a traqueia. E também, por ser bem no meio da tireoide, ele pode enviar metástase para os dois lados. Então, também é um fator de alarme, um sinal de alerta que a gente precisa ficar atento, no câncer de tireoide. Fora isso, além de fatores relacionados ao nódulo em si, a gente precisa olhar a idade do paciente. Câncer de tireoide em pessoas com mais de 50, 55 anos é uma doença que tende a ser um pouco mais agressiva. Então, se a doença é mais agressiva, o tratamento precisa ser mais agressivo, porque pode ser que tenha uma dificuldade em controlar. E a dificuldade em controlar, ela vai se representar como uma recidiva nos primeiros meses ou anos. Então, a gente precisa tomar mais cuidado para que isso não aconteça, para ter os melhores resultados, para que o paciente fique curado, livre do problema e não tenha que ficar passando por mais de uma cirurgia ou tendo que repetir a iodoterapia. Faça um único tratamento e pronto, E um outro sinal de alerta, que geralmente só é detectado no momento da iodoterapia, quando faz a pesquisa de corpo inteiro, é a presença de metástases à distância. Então, quando o câncer de tireoide saiu da região do pescoço e foi para locais mais distantes, como por exemplo no pulmão ou nos ossos, esse caso por si só já é mais agressivo, porque a gente já passa a ter uma dificuldade de controlar. Quando a doença está toda no pescoço, é mais fácil você adquirir o controle, porque tira tudo e está curado. Mas quando os casos têm uma capacidade, quando o tumor tem a capacidade de ir para outros locais, a gente perde essa capacidade de curar completamente,
paciente, e é muito comum o paciente viver com a doença por muitos anos, às vezes décadas, e vai morrer de outra causa, fazendo o segmento, utilizando iodoterapia em doses sequenciais, fazendo terapia supressiva, é possível viver com a doença, por exemplo, uma metástase pulmonar. Mas em alguns casos, mesmo o tumor fazendo todo esse tratamento, o tumor ele pode ganhar a capacidade de crescer, e aí a gente precisa avançar o tratamento para um próximo tratamento, que são os inibidores de tirosina quinase, ou até quimioterapia, ou radioterapia, vai depender da situação, tá? Então, metástase à distância, né, também é um sinal de alerta que no diagnóstico inicial não costuma ser detectado. A gente só detecta depois que tira a doença do pescoço, quando dosa a tireoglobulina, ela pode já estar alta, quando faz a PCI, a pesquisa de corpo inteiro, que é feita na época da iodoterapia, descobre que a doença não estava só no pescoço, estava em outros locais. Mas já para resumir, né, saiba que a maioria dos casos de câncer de tireoide não tem nenhum desses sinais de alerta, são descobertos super cedo, tumores muito pequenos que são tratados e o paciente fica completamente curado, tá? Então aqui eu trouxe alguns sinais que, se no seu caso foram identificados, você deve prestar atenção e ver direitinho com o seu médico, tá? E é isso, espero ter ajudado e até o próximo vídeo.